E aí, moçadinha, tudo tranquilo? Lá vamos nós para a nossa terceira aula aqui na Ferreto Plus. Espero que você tenha gostado das duas aulas anteriores. E a gente vai seguir o mesmo padrão. A gente está sendo cirúrgico em escolher temas super recorrentes na prova do Enem e trabalhar os principais conteúdos desses temas com a ajuda de questões. O tema que a gente escolheu para a nossa aula de hoje é o tema de divisão celular. E a gente já vai para a primeira questão. Questão aqui da prova da UERJ, mas poderia muito bem ter caído na prova do Enem. Em células eucariotas, células eucariontes, que tem núcleo delimitado por carioteca, que nem as nossas células. A cromatina. Gente, o que é cromatina? Cromatina é uma das possíveis maneiras de você associar DNA com proteínas histonas. Eu lembro para vocês que o DNA em células eucarióticas tem que se associar a proteínas histonas. Elas compactam o DNA para que o DNA caiba no núcleo da célula. Ora, gente, é aquela ideia que o DNA é o livro de receitas de como produzir agente e agente é complicado pra cacete. De maneira que o livro de receitas para produzir agente é gigantesco, o DNA é enorme. Se você somar todas as moléculas de DNA de uma única célula humana, você vai ter 1,74 m de DNA por célula. Landim. Como é que cabe 1,74 m de DNA em uma única célula que é microscópica? Do mesmo jeito que cabe 30 metros de papel higiênico num banheiro que não tem 30 metros de comprimento. Você vai pegar o papel higiênico, enrolar, até ele ficar num rolo desse tamanho, que exatamente cabe no seu banheiro. Gosto muito dessa comparação. Você tem, então, o rolo que vai compactar o papel higiênico para que ele consiga caber no seu banheiro. Na nossa comparação idiota, papel higiênico é o DNA e o rolo são as proteínas histonas. Vão enrolar o DNA, compactar, para que ele caiba no núcleo. Pois bem, moçada, essa associação DNA mais histonas pode se apresentar com o nome de cromonemas ou cromatina. Cada DNA é um cromonema. Aí o conjunto a gente vai chamar de cromatina, que nem a questão agora há pouco mencionou, e você tem lá os cromossomos na jogada. Sendo que existem 3 diferenças entre cromatina e cromossomos. Número 1, a gente tem lá que a cromatina aparece na intérfase, ou seja, no período de vida em que a célula não está se dividindo. Enquanto os cromossomos aparecem somente por ocasião da divisão celular. Gente, cromatina e cromossomos, eles são 2 formas diferentes da mesma coisa. É que nem gelo e água. Eu posso argumentar que gelo é água congelada, como eu posso argumentar que água é gelo derretido. Ou seja, a mesma coisa em formas diferentes. Ou seja, cromonemas e cromossomos são a mesma coisa. Apenas quando está lá na intérfase, está na forma de cromonema. Quando está na divisão celular, está na forma de cromossomo. Uma forma se transforma na outra. A gente tem a cromatina, ela é descondensada, ela é desespiralizada. Isso quer dizer que cada cromonema ele vai ser assim, ó, desenrolado. Opa, lembrando que se você pegar sua visão de raio-x, que nem o Superman tem, microscópica, você vai encontrar aí dentro a dupla hélice de DNA. Enquanto que os cromossomos, eles estão condensados, espiralizados, mega enrolados. Então você tem lá super enrolado o filamento. Aproveito para lembrar que os cromossomos têm a forma de uma letra X, então fica super compactado em forma de X. E de novo, você com sua visão de raio-x microscópico igual ao Superman, encontraria a dupla hélice de DNA aí dentro. Sendo que
quando está lá na forma de cromatina descondensada, os genes eles estão ativos para transcrição, produção de RNA e, consequentemente, tradução, produção de proteínas. Porque quando você condensa na forma de cromossomos, ô moçada, os genes automaticamente vão estar inativos para transcrição, produção de RNA e para tradução, produção de proteínas. Quer dizer, então, que eis as três diferenças: cromonemas, eles estão lá na intérfase, cromossomos somente quando a célula está em divisão. Cromonemas, eles são descondensados, enquanto que cromossomos são condensados. Cromonemas, cromatina, tem genes ativos, enquanto que cromossomos têm genes inativos. O que quer dizer que alguém justamente questiona: Landim, se no cromossomo os genes estão inativos para transcrição e tradução, por que não deixa na forma de cromonemas, na forma de cromatina, o tempo inteiro? Por que não deixa sempre na forma de cromonema, na forma de cromatina? Por que de vez em quando eu passo para a forma de cromossomo, se no cromossomo os genes eles estão inativos? Para entender isso, eu lembro um pouco melhor como é que funciona a divisão celular. Era uma vez, moçada, um cromonema. Lembrando que cromatina é o conjunto de cromonemas, então eu estou desenhando um fiozinho, um cromonema, e a princípio um cromonema simples. Esse cromonema simples, ele apresenta aqui uma única molécula de DNA. A gente vai dizer que ele tem então um único filamento, chamado de cromátide. Mas, bebês, se você quer fazer divisão celular, você não vai poder ter um DNA só, né? Você vai ter que ter 2 DNAs para pegar um DNA e mandar para uma célula, um DNA e mandar para outra. Tanto é que antes de a divisão celular acontecer, a gente vai replicar o DNA. E imediatamente antes de você fazer a divisão celular, a gente duplica o DNA, de maneira que agora a gente vai ter um cromonema duplo. Quando eu falo que agora o cromonema ele é duplo, quer dizer que agora você tem aqui um DNA, você tem aqui outro DNA, o que quer dizer que a gente agora apresenta 2 DNAs iguais. A gente chama de 2 cromátides irmãs aí na parada. E agora sim, a gente pode começar a trabalhar com a divisão celular. Para a divisão celular acontecer, eu vou ligar um fio de proteína aqui no meio do cromonema duplo, um fio de proteína aqui no meio do cromonema duplo, lembrando lá que esse pontinho aqui, onde você liga as 2 cromátides irmãs, onde você liga esses fios de proteína, é o famosíssimo centrômero aqui na parada. E aí, pessoazinhas, o que acontece é que quando você liga os fios de proteína no centrômero, você começa a brincadeira de cabo de guerra. Puxa para cá, puxa para lá, quebra o centrômero no meio. Ou seja, fio de proteína de um lado, fio de proteína do outro, puxa para um lado, puxa para o outro, quebra o centrômero no meio. E uma vez que você quebra o centrômero no meio, aí você pode mandar uma cromátide, vai para uma célula, outra cromátide vai para outra célula filha, exatamente para que você tenha a divisão celular acontecendo. Lembrando, moçada, para vocês que esses fios de proteína, eles são as famosíssimas fibras do fuso, constituídas, moçada, do que a gente chama de microtúbulos. Uma proteína chamada tubulina. Então, as fibras do fuso de microtúbulos formam esses fios de proteína que vão fazer o cabo de guerra. Puxa para um lado, puxa
para o outro lado, para poder quebrar o centrômero e mandar uma cromátide irmã para cada uma das células filhas. Entretanto, fofuchos, quando você pensa na célula em intérfase, ou seja, na célula que não está se dividindo, lembrem que a gente vai ter cromatina, cromonemas, né? E a cromatina está descondensada. O que quer dizer automaticamente que, como está descondensado os fios, eles ainda são razoavelmente grandes, ô moçada, fica tudo embolado aqui desse jeito e não tem como você saber onde é que começa um cromonema e termina um cromonema. Imagine os 46. Aliás, pior, né? Porque cada cromonema simples originou um cromonema duplo, o que quer dizer que você vai ter aqui dentro 92 filamentos com DNA para você mandar 46 para cada lado da célula. Estou colocando 92, né? Porque o número de cromossomos na célula da gente, 46 cromossomos, então são 46 DNAs. Quando duplica de 46 filamentos, 46 vezes 2, vai ficar aqui 92. E para você conseguir fazer a divisão celular dentro dessa esculhambação que está aqui, meu irmão, é impossível. Tu não sabe onde é que começa e termina um? Imagine todos. Achar o centrômero para ligar os fios de proteína às fibras do fuso é impossível. Metáfora idiota que eu gosto é que nem você pegar um prato de miojo com 92 fios de macarrão e você tem que mandar 46 fios para um lado do prato, 46 fios para o outro lado do prato. Não pode tirar nenhum fio de dentro do prato, não pode quebrar nenhum fio de macarrão. Meu irmão, é impossível. Os 92 fios de miojo lá, tudo enrolado no prato. Você separar 46 para um lado, 46 para o outro, sem tirar do prato, sem quebrar, impossível. E esse é o mesmo problema que a natureza enfrenta. Como é que a natureza solucionou esse problema? Condensando os cromonemas, a cromatina, em cromossomos. Eu vou pegar um cara que era desse tamanho, enrolo. Quando ele fica compactado, ele fica bem menor, de modo que no momento da divisão celular tá rolando, ora bebês, a gente tem cromossomos condensados, compactados e espiralizados, e eu vou colocar de outra maneira, tá? Eles estão, então, individualizados. Ou seja, agora eu sei onde é que começa e onde é que termina cada um dos cromossomos. Tá aqui, ó. Eu sei precisamente cadê o centrômero para ligar fio de proteína de um lado, do outro. Puxa, separa. Tá aqui cada um dos cromossomos devidamente individualizados. Eu sei precisamente cadê os centrômeros para poder ligar os fios de proteína, fibras do fuso, para poder brincar de cabo de guerra, puxa para um lado e para o outro, até que você separa as cromátides irmãs, manda metade para cada célula filha para a divisão celular ser viável. Com tudo isso, a gente volta para aquela nossa questão original. Você tem lá, em células eucariotas, a cromatina pode se apresentar como eucromatina, uma forma não espiralada, ou heterocromatina, uma forma muito espiralada. Na metáfase, que é uma fase da divisão celular, muitas regiões de eucromatina se transformam em heterocromatina, formando cromossomos bastante espiralados, conforme mostra o esquema. E aí, moçada, nesse caso, a gente tem o esquema mostrando isso, considerando uma mitose típica, a formação do cromossomo bastante espiralado favorece o seguinte processo. Para que enrolar pra caramba desse jeito? Para individualizar o cromossomo, saber cadê o centrômero, ligar os fios de proteína e, com isso, conseguir distribuir as cromátides irmãs, os DNAs para as células filhas, mandar metade do DNA para cada lado, que quer dizer que nessa questão, opção correta para marcar, letra B de bola.
Lá vamos nós para a segunda questão, agora sim da prova do Enem. Para estudar os cromossomos, é preciso observá-los no momento em que se encontram no ponto máximo de sua condensação. Quando a célula está em intérfase sem se dividir, cromatina, cromonemas não condensados, só vai haver cromossomos de verdade condensados quando a célula está se dividindo. A imagem corresponde ao tecido da raiz de cebola. A raiz da planta está sempre crescendo e ela cresce por divisões celulares. Quer estudar a divisão celular? Vá direto em cima da raiz de uma planta, que você vai encontrar várias células em divisão em todas as fases que você quiser observar. Visto ao microscópio, e cada número marca uma das diferentes etapas do ciclo celular. Vamos lembrar quem são essas etapas? Você tem, para começar, que quando a gente fala em mitose, um tipo de divisão celular, onde você não tem variabilidade genética. Ou seja, você gera células geneticamente idênticas às células originais, clones, a célula original 2N, as células filhas 2N também. E antes de você começar a mitose, existe uma etapa chamada de intérfase no ciclo celular, exatamente o momento da vida da célula em que ela não está se dividindo. De maneira, pessoas, que como é que eu reconheço que uma célula está em intérfase? Algumas coisas que a gente consegue perceber. Número 1, a célula em intérfase, ela tem carioteca. Então você vai ver que o núcleo ele está super bem delimitado. A gente vai ter a cromatina, cromonemas descondensados. Então tá aí tudo embolado, eu não sei onde é que começa um, onde é que termina um deles. A gente, moçada, vai ter um ou mais nucléolos. Nucleolo, para quem não lembra, é o componente do núcleo responsável pela produção dos ribossomos. E a gente vai ter um ou dois pares de centríolos. Aí eu coloquei um, mas já você vai ter dois pares de centríolos aí na parada. Sendo que, quando termina a intérfase, começa a divisão celular e ela tem 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Número 1, prófase. O que é que acontece na prófase? A gente tem o desaparecimento da carioteca. Então a carioteca, ela começa a sumir. Dica, nos desenhos, vão colocar a carioteca tracejada como uma metáfora de que ela está sumindo. Você vai ter o início da condensação dos cromossomos. Ou seja, a cromatina, ela vai virando cromossomo. Aos pouquinhos, você vai individualizando os caras. Aos pouquinhos, você começa a ter uma ideia de quantos eles são, de onde é que eles começam, onde é que eles terminam, onde é que está o centrômero, à medida que eles vão espiralizando, que eles vão condensando. A gente tem que os nucléolos vão desaparecendo. E aí, moçada, o nucleolo vai ficando cada vez menos visível. Você tem que os centríolos migram para os polos da célula. No que eles migram para os polos da célula, você pode notar agora que você tem um par de centríolos de cada lado, um aqui e um aqui, e a gente tem a formação das fibras do fuso. Ou seja, aqueles fios de proteína formados por microtúbulos, formados pelo tal da proteína tubulina, que vão exatamente começar a procurar os cromossomos para poder ligar nos centrômeros e poder fazer a divisão celular, a brincadeira de cabo de guerra que eu acabei de discutir. A gente tem terceira etapa, metáfase.
Na metáfase, você pode notar que não existe mais carioteca, ela desapareceu completamente, não existe mais nucleolo e os cromossomos estão em máxima condensação, em máxima espiralização, eles estão em máxima visualização numa região chamada de placa equatorial, o equador da célula, o meio da célula aqui na parada. Então pode perceber no desenho que não tem mais carioteca, que os cromossomos estão mega visíveis, super condensados, alinhados na placa equatorial. E moçada, nessa altura do campeonato, as fibras do fuso já ligaram nos centrômeros de cada um dos cromossomos. E aí no finalzinho da metáfase, começa a brincadeira de cabo de guerra, puxa para um lado, puxa para o outro, e com isso você vai quebrar os centrômeros ao meio e vai separar as cromátides irmãs. Você vai pegar cada cromossomo duplo, puxa de um lado, puxa do outro, e origina 2 cromossomos simples, cada um com uma molécula de DNA. Mas quando você quebra, já não é mais metáfase. Já vai ser anáfase aqui na parada. Vou colocar aqui 2 figuras em relação à anáfase. A anáfase começa com a contração das fibras do fuso. E com isso, moçada, a gente tem a ruptura do centrômero. Ora, lindões, os centrômeros, eles vão quebrar ao meio. Ou seja, como eu estava comentando com vocês, puxa para cá, puxa para lá, quebra no meio. Puxa para cá, puxa para lá, quebra no meio. Puxa para cá, puxa para lá e vai quebrando no meio, de maneira que a gente vai ter a separação das cromátides irmãs em cromossomos filhos. Cada cromossomo duplo origina 2 cromossomos simples e a gente agora vai chamar de cromossomos filhos. Notem bem no primeiro desenho aí do slide que, moçada, a gente não tem mais o centrômero intacto, a gente acabou de quebrar. Só que como você continua puxando para um lado e para o outro, você vai separar as cromátides irmãs, os cromossomos filhos, e o desenho mais clássico da anáfase é esse segundo desenho, onde você pode notar os cromossomos com a forma de uma letra V deitada. Nesse caso, os cromossomos em letra V deitada é porque eles estão migrando para os polos da célula. Então, a migração dos cromossomos filhos para os polos, a clássica forma de letra V deitada, e quando eles chegam nos polos, já não é mais anáfase. Quarta e última etapa, telófase. Na telófase, moçada, o que acontece é que os cromossomos filhos chegaram nos polos da célula e a gente vai ter agora a descondensação dos cromossomos que voltam a ser cromatina. Nós vamos ter a reorganização da carioteca. Nós vamos ter o reaparecimento do nucleolo. Aliás, né, lindões? Eu posso argumentar com vocês que tudo que a gente fez na prófase, eu vou fazer agora ao contrário. Ou seja, quando a gente fala aqui, em termos de telófase, começa com a chegada dos cromossomos filhos aos polos da célula. E uma vez que você tem essa chegada dos cromossomos filhos aos polos, a gente reverte a prófase. Uma vez que eu tenho a reversão da prófase, a prófase, ao contrário, descondensa cromossomos em cromatina, volta carioteca, volta nucleolo, e com isso eu tenho o fim da cariocinese, o fim da divisão do núcleo.
cariocinese, divisão do núcleo. Uma vez que a gente tem o fim da cariocinese, divisão do núcleo, a gente vai fazer a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Ou seja, o que vai acontecer agora é que a gente vai dividir aqui no meio o citoplasma e agora você passa a ter duas células na brincadeira. Interessante que os desenhos que eu coloquei não se parecem com as fotografias a respeito disso. Se você coloca fotografias para mostrar as mesmas situações, são bem diferentes. De modo, moçada, que você vai ter que pensar um pouco. Isso aqui vai ser a célula em intéfase. Como é que eu sei disso? Uma vez que você tem um núcleo bem delimitado, eu sei exatamente onde ele começa, onde ele termina, é porque você tem carioteca. Uma vez que você tem um núcleo bem homogêneo, você não consegue ver nenhum fio, é porque você tem cromatina descondensada. Os fios tudo embolado um no outro, tu não consegue saber onde é que começa um e termina um deles. Essas manchas escuras que a gente tem aqui, moçada, nucléolos na jogada. E aí, quando você chega na prófase, a gente desorganiza a carioteca, que quer dizer que a borda do núcleo já não vai ficar mais tão bem delimitada. Então a carioteca vai desaparecendo, nós vamos tendo a condensação da cromatina. A gente pode notar que começa a ficar individualizado. Eu começo a ter uma ideia de onde é que começa, onde é que termina cada um dos cromossomos aí na jogada. Pode notar que você não tem mais nucleolo aí na conversa. A gente tem então na fase de metáfase os cromossomos na região central da célula. Landim, não parece com o teu desenho nem a pau, né? Pois é, cara. É porque o cromossomo, ele não é feito de arame, de maneira que ele não vai ficar com nenhum X, né? Bem esticadinho. Não, cara, é assim, ó. É uma cromátide, duas cromátides. Como detalhe, você tem uma cromátide em cima da outra, a impressão que você tem às vezes é que só tem uma. Mas é assim, né? Uma cromátide, duas cromátides, o centrômero. Uma cromátide, duas cromátides, o centrômero. E aí os centrômeros, bem na região de placa equatorial. Liga as fibras do fuso, cabo de guerra, puxa de um lado, puxa do outro, quebra. E aí você tem lá na anáfase os cromossomos. Em típica forma de letra V deitado, o vértice do V virado para o polo da célula, quer dizer que os cromossomos estão migrando. Até que na telófase final da brincadeira, a gente tem então núcleo novo se formando, fim da cariocinese, da divisão do núcleo, e a gente vai começar a dividir o citoplasma, citocinese. Volto lá para a questão bem dizer morreu, vamos para o comando. Qual número corresponde à melhor etapa para que esse estudo seja possível? Qual era mesmo o estudo? O estudo da condensação dos cromossomos. A máxima condensação dos cromossomos é na metáfase. E aí você vai ter que procurar quem é metáfase aí na esculhambação. Eu consigo notar aqui no número 1, núcleo bem delimitado. Eu acho que 1 é intéfase. Em 2, um núcleo bem delimitado. Eu acho que 2 também é intéfase. Talvez a prófase começando, né? Porque o núcleo já está um pouquinho maior, então quer dizer que a carioteca já está começando a desorganizar. A gente tem em 3, você pode perceber que os cromossomos estão bem grossos, tudo compactado no centro, na tal da placa equatorial. 3, então, é a metáfase, que é exatamente o item para a gente marcar item C. Você pode notar que em 4, você tem cromossomos em forma de letra V deitada, os vértices do V migrando para os polos da célula, ou seja, anáfase. E você pode notar em 5 aqui na jogada que você tem um núcleo, 2 núcleos na mesma célula. Acabou de terminar a divisão do núcleo, falta só a divisão do citoplasma, 5 então a telófase, mas a gente já marcou
o item correto como sendo o de letra C. Terceira questão, mais uma da prova do Enem. A figura apresenta diferentes fases do ciclo de uma célula somática cultivada e fotografada em microscópio confocal de varredura laser. Também não tenho a menor ideia do que é essa desgraça, mas vamos lá, né? As partes mais claras evidenciam o DNA. Falando, moçada, sobre fases na vida de uma célula, gente, em A, eu estou vendo um núcleo mega bem delimitado, que quer dizer que a carioteca está intacta, que quer dizer que em A a gente tem intéfase, a célula não está se dividindo. Aqui em B, eu começo a notar que o núcleo está começando a ficar um pouco mais irregular. Núcleo irregular quer dizer que a carioteca está desaparecendo, quer dizer então que a gente tem a fase de prófase aí na conversa. Aqui em C, eu estou vendo o DNA todo concentrado aqui no meio, bem grosso, né? Bem visível, né? A parte branca vai ser o DNA, então tá bem branco, quer dizer que o DNA está bem compactado. DNA em máxima compactação na placa equatorial, na região central, é metáfase, né, fofuchos? E aí você tem aqui em D, que eu vejo um grupo de cromossomos de DNA branco indo para um lado, eu tenho um grupo de cromossomos de DNA branco indo para o outro lado aqui na conversa, migração dos cromossomos para os polos da célula, exatamente o que acontece na anáfase. Aliás, você pode notar que aqui em E, a gente continua desse jeito, né? Um grupo lá de cromossomos de um lado, um grupo de cromossomos do outro lado migrando, continua a migração dos cromossomos filhos para os polos da célula, continua a anáfase. E, gente, aqui em F, a gente tem aqui, ó, núcleo de um lado se refazendo, núcleo do outro se refazendo, e a gente tem, ó, que o citoplasma está se dividindo. Ou seja, já tem dois núcleos, terminou a divisão do núcleo. Está exatamente fazendo a divisão do citoplasma, a fase de telófase aqui na parada. E aí a questão coloca assim, na fase representada em D, D é a fase de anáfase, observa-se que os cromossomos se encontram em anáfase, moçada, basicamente caracterizada pela migração dos cromossomos filhos para os polos da célula, que quer dizer, opção correta para marcar, letra A. Quando eu falo em duplicação do DNA, isso aí acontece na intéfase. Quando a gente fala em condensação do DNA, cromatina condensa para começar a formar cromossomos, isso aqui começa na prófase. Recombinação, mecanismos de variabilidade genética, ou bebês, não acontecem na mitose. Afinal de contas, a mitose é um tipo de divisão celular onde você não tem variabilidade genética. E reestruturação, não sei de onde é que eles tiraram esse nome, né? Talvez eles queiram falar em recomposição ou splicing, de qualquer maneira, se for isso, não é um nome muito utilizado. E aí, nesse caso, bebês, tem a ver com aquele lance de pegar o RNA, editar o RNA, removendo o DNA lixo, etc. Tem nada a ver com a divisão celular. Confirma o gabarito, então, como sendo o de letra A nessa questão. Questão de número 4, mais outra da prova do Enem. O paclitaxel, meu Deus, que nome horroroso, é um triterpeno polihidroxilado. Quem tinha dúvida sobre o nome para o filho, tá aí uma sugestão bem legal, né? Triterpeno hidroxilado, né? Ele coloca lá que foi originalmente isolado na casca de uma planta chamada Taxus brevifolia, árvore de crescimento lento e em risco de extinção, mas agora é obtido por rota química semissintética. Esse fármaco é utilizado como agente quimioterápico no tratamento de tumores de ovário, mama e pulmão. Seu mecanismo de ação antitumoral envolve sua ligação à tubulina, interferindo com a função dos microtúbulos. Dois dados interessantes, ele fala que é
câncer. E o que caracteriza o câncer? Divisão celular descontrolada. Divisão celular desordenada. Nesse caso, se é anticâncer, isso quer dizer que bloqueia a divisão celular. O que, aliás, moçada, faz sentido pra caramba, né? Porque quando você analisa com carinho o que o texto está comentando, ele está falando que é um agente quimioterápico no tratamento de tumores, câncer. Seu mecanismo de ação antitumoral envolve a ligação à tubulina, interfere nos microtúbulos. Ora, se você inibe tubulina, você inibe microtúbulos, eu estava comentando que as fibras do fuso, que vão fazer a divisão do DNA, a separação das cromátides irmãs na divisão celular, que lá é exatamente feito de microtúbulos, é exatamente feito de tubulina. Se inibe tubulina, se inibe microtúbulos, inibe a formação das fibras do fuso. Sem as fibras do fuso, para separar as cromátides irmãs em cromossomos filhos, automaticamente bloqueia a divisão celular. De maneira que, quando o comando da questão coloca, de acordo com a ação antitumoral descrita, que função celular é diretamente afetada pelo paclitaxel, ora, não tem nem o que discutir. Aliás, né, moçada? A aula é sobre divisão celular. É óbvio que o item ia ser divisão celular. Ah, se fosse assim, nas provas de Enem, né? Valeu demais. E, moçada, espero que tenham gostado. Até o próximo encontro da gente aqui no Ferreto Plus. Beijão!